Agradecida, trouxe suas mãos aos lábios e as beijou com sinceridade e gratidão. Vamos olhar para frente, Silvia. Vamos cuidar de nossa vida juntos? Você me perdoa mal que lhe fiz? Jamil abraçava ainda mais intensamente e, então, nesse momento, Alexandre, o filho, que escutava tudo a curta distância, se uniu aos dois para completar o quadro compungente que representava o recomeço de uma nova etapa na vida daqueles 5 espíritos desajustados, 3 na carne e 2 fora dela. Os dias se passaram. Silvia, banhada em novas perspectivas, contando agora com a vibração necessária para sentir-se amparada pelas forças espirituais, vira-se melhorada, ainda que estivesse fraca e com a persistência dos sonhos horríveis. Desejando ajudá-la com sinceridade, o marido, que acompanhava a recuperação difícil, foi intuitivamente encaminhado pelos amigos invisíveis a buscar socorro espiritual em um centro espírita cristão, de reconhecida seriedade e trabalho eficiente no bem. Consultando a doente sobre a possibilidade de ser levada até lá, não encontrou oposição já que ela, no fundo, havia recorrido aos auxílios invisíveis em inúmeras ocasiões para conseguir coisas materiais. Sabia da ação das entidades e, quem sabe, não poderia encontrar alento. Alfonso se ocupara de fazer chegar até eles a sugestão do recurso espiritual, valendo-se de um amigo de trabalho de Jamil que conhecia as aflições da sua esposa enferma, que lhe sugeriu o comparecimento ao centro espírita que frequentava, informando dos horários de atendimento da instituição vinculada à doutrina codificada por Allan Kardec. Na noite marcada para o primeiro atendimento, cheia de esperanças e amparada pelo esposo renovado pelos momentos de júbilo que passara a sentir ao lado da mulher, que reencontrara graças à dor moral compartilhada, subiram os degraus para o ingresso no ambiente da mencionada casa de oração. Ali, operosas mãos recebiam os visitantes, escutando-lhes as perguntas e oferecendo explicações e encaminhamentos para cada problema. Vendo que Jamil e Silvia estavam muito necessitados, Olívia, que se achava à porta, naquela noite, percebeu que se tratava de um caso muito delicado, uma vez que, graças à sua visão mediúnica mais adestrada, percebera a existência de entidades perturbadoras ligadas ao perispírito da mulher, ao mesmo tempo em que vira Alfonso junto do casal, sorrindo e apontando a sala de entrevistas privadas para que os visitantes pudessem ter o primeiro contato com a realidade espiritual. Atendendo à orientação do mentor da casa em que trabalhava com modéstia, disciplina e obediência, Olívia acolheu-os e, com delicadeza, apontou-lhes a pequena sala à frente, postando-se à porta para anunciar os necessitados que chegavam. Filhos, temos trabalho, falou Olívia, dirigindo-se aos 2 servidores do Evangelho que lá estavam para o atendimento naquela noite. Pois não, mãe, pode mandar entrar, falou Gláucia, que se levantava para ir ao encontro dos que começavam a ingressar na salinha. Por favor, venham e sentem-se aqui. No entanto, assim que deram os primeiros passos no interior do modesto ambiente, Silvia fez-se lívida e estacou o passo diante do rapaz que a esperava. Ali, perante seus olhos, estava Glauco, o agora marido de Gláucia que, sem identificá-la de imediato, mantinha-se de pé, apontando as cadeiras à sua frente para que se sentassem. Igualmente sem entender o motivo de tal reação, imaginando que se tratasse de alguma repulsa alucinatória, Jamil exclamou: Vamos, querida, não é nada, é apenas um moço que vai nos ajudar. Sente-se, eu estou aqui do seu lado. Jamil, bendita é a hora da verdade, em nossas vidas. E custando muito para conter-se naquele momento tão delicado, trêmula, exclamou: Jamil, quero lhe apresentar o rapaz de quem lhe falei outro dia. Estendendo a mão descarnada na direção dele, revelou, aturdida:
Este é Glauco, o jovem que eu tentei enganar um dia, falando que Alexandre era seu filho. Como que um turbilhão tomara conta daquele ambiente preparado pelo mundo espiritual para os encontros existenciais daqueles 4 irmãos. Bastou essa frase para que tanto Glauco quanto Gláucia se recordassem de suas dores mais profundas de muitos anos atrás, no amadurecimento forçado pelos desencontros e sofrimentos suportados. Gláucia não a conhecerá naqueles tempos. Sabendo disso, o rapaz olhou para a companheira que se lhe fazia a esposa generosa de sempre e revelou, algo constrangido: Gláucia, esta, Sílvia, a jovem que conheci na faculdade. Dirigindo-se a Sílvia, igualmente apresentou: Sílvia, esta é minha esposa, Gláucia. Compreendendo os caminhos do reencontro que o mundo espiritual propicia para que todos nos defrontemos com nossos equívocos de ontem, Gláucia saiu de seu lugar e, antes que o casal se sentasse, acercou-se de ambos e, sorrindo, lhes disse: Sejam bem-vindos, irmãos queridos. Nós já os esperávamos há muito tempo, para que pudéssemos começar uma amizade verdadeira e sincera. Que Jesus os ilumine. Foi então que Gláucia, chamando o esposo, ofereceu o próprio marido para que Sílvia o abraçasse, sepultando para sempre o desencontro do passado e recomeçando a trajetória do crescimento espiritual. Naquela casa, através dos passes magnéticos, Sílvia recuperaria o equilíbrio com o afastamento dos obsessores que, igualmente amparados em hospitais espirituais, seriam submetidos a tratamentos fluídicos para a recomposição de suas forças, nos processos de preparo para novas experiências evolutivas. Diante de tudo o que aconteceu, pode o leitor querido perguntar-se qual teria sido o destino reservado a Luiz e Marisa, o casal que se encontrou graças aos desencontros dos demais. E como as lutas espirituais devem ser compartilhadas por aqueles que as procuram ou as fomentam, na trajetória de sofrimentos que haviam elegido para seus caminhos, ambos encontrariam, em breve, os espinhos que haviam semeado. Depois de alguns meses de euforias, Luiz foi acometido de renitente estado febril que o levou a exames para a adoção de tratamento adequado. Ocasião em que foi constatado ser portador do HIV contraído nas noites de experiências sexuais fugazes, não se sabe se com homens ou mulheres, condição essa que, a essa altura da convivência, já era compartilhada com a nova companheira, igualmente contaminada pelo mesmo tipo de doença. No mesmo luxuoso motel, algumas semanas depois, o casal voltava aos momentos de intimidade e diálogo franco. Pois então, o malandro do Alberto acabou ganhando aquela causa e não me falou nada, Camila? É, querido, assim as contas dele podem contar com um reforço de caixa. Que bom que você não me deixe ser ainda mais lesado por aquele velhaco. E para dar outro rumo à conversa, Ramos, sorrindo, falou: que sorte a nossa que aquele Marcelo já tenha encontrado o rumo da última morada, não é? Ah! Ramos, quando soube que tinha morrido, fiquei chocada, mas não posso negar que foi um alívio. Graças a Deus, agora, as coisas vão ficar melhores para nosso sossego, querido. Era verdade. Marcelo havia morrido misteriosamente. Ninguém conhecia o assassino e o crime poderia, inclusive, ser interpretado como suicídio. Ramos e Camila se divertiam, sem saber que, desde a sua morte, todos os documentos comprovando a participação dos 2 sócios na morte de Josué e nos diversos tipos de crimes estavam sendo deslacrados por autoridades competentes graças à influência política do antigo amigo de Josué, depositário de tais documentos. Ao tomar conhecimento da misteriosa morte de Marcelo, dera início à revelação dos fatos criminosos, passando a provocar a apuração de todos os delitos, que, finalmente,
redundaria na destruição da reputação dos dois poderosos advogados, matreiros e astutos, mas incapazes de justificar suas condutas ou esconder seus ilícitos, seja diante da justiça dos homens, seja diante da justiça de Deus. Aquele encontro íntimo de prazer leviano seria o último entre Ramos e Camila. Em breve, todos estariam desempregados, indiciados como réus nos crimes ou presos pelos delitos cometidos naquele antro de venalidades e mentiras que funcionava sob o nome de um importante escritório de defensores do direito e da verdade. Estavam encerradas, por aqueles dias, as tarefas de atendimento espiritual àquele grupo desajustado. Agora, Félix e Magnus iriam acompanhar a transição das milhares de entidades recolhidas que não haviam desejado se libertar com sinceridade das vibrações inferiores e que, deixando sobre a Terra o último suspiro, seriam levadas a planetas inferiores em evolução para o reinício de sua jornada em novos corpos carnais. Para elas, a hora de partir tinha chegado. Estavam despedindo-se da Terra. E quando encerramos mais uma jornada de compreensão e conhecimento espiritual, trazendo a fotografia da vida atual, nos desmandos e indecências, algo atenuadas pelo dever de sobriedade que deve permear toda e qualquer obra literária que, ainda que simples, não deseje chocar pela exibição da nua e agressiva verdade, deixamos a você, querido leitor, material suficiente para as meditações de agora, como que a nos perguntarmos se as nossas condutas, nossas mentiras, nossas leviandades, não estarão perto de nos conduzirem ao destino semelhante de tais espíritos também. Se tal circunstância haverá de apresentar-se para todos os seres que habitam o planeta terreno, procuremos viver de tal maneira que as garantias do amor, da responsabilidade afetiva, do esforço no bem, correspondam aos sinais verdadeiros de que nossa partida para um mundo mais atrasado ainda não foi a derradeira escolha de nossos atos maus ou de nossa indiferença no bem. Não bastará ter uma religião, cumprir seus rituais, participar em suas cerimônias e desfrutar de seus privilégios, imaginando-nos seres vacinados contra o exílio moral. Será preciso acatar o que Jesus solicitou, aceitando em espírito e verdade tudo quanto nos seja indispensável para a demonstração de que o reino de Deus se instalou em nossos corações. Sem isso, poderemos imaginar que ainda temos muito tempo, mas, em realidade, nos surpreenderemos dentro do comboio dos insensatos, despedindo-nos da Terra no rumo dos planetas primitivos. Por isso, aprendamos com Allan Kardec na obra A Gênese, que em seu capítulo 18, Os Tempos São Chegados, nos ensina com clareza, entre outras coisas importantíssimas para nossas reflexões, o seguinte: a nova geração. 27. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela não seja povoada senão por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. Tendo chegado esse tempo, uma grande emigração se cumprirá entre aqueles que habitam, aqueles que fazem o mal pelo mal, e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque lhe trariam de novo a perturbação e a confusão, e seriam um obstáculo ao progresso. Eles irão espiar o seu endurecimento, uns nos mundos inferiores, os outros entre as raças terrestres atrasadas, que serão o equivalente de mundos inferiores, onde levarão os seus conhecimentos adquiridos, e terão por missão fazê-las avançar. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar, entre eles, a justiça, a paz, a fraternidade. A terra, no dizer dos espíritos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Tudo se passará, pois,
exteriormente como de hábito, com esta única diferença, mas esta diferença é capital, que uma parte dos espíritos que nela se encarnam não se encarnarão nela mais. Em uma criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e levado ao mal, que se encarnaria, esse será um espírito mais avançado e levado ao bem. Trata-se, pois, bem menos de uma geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos, e é nesse sentido, sem dúvida, que o entendia Jesus quando dizia: eu vos digo, em verdade, que esta geração não passará sem que esses fatos tenham se cumprido. Assim, aqueles que esperarem ver a transformação se operar por efeitos sobrenaturais e maravilhosos, serão decepcionados. 28. A época atual é de transição, os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, e que cada uma se assinala já, no mundo, pelos caracteres que lhe são próprios. As duas gerações que se sucedem têm ideias e vistas inteiramente opostas. A natureza das disposições morais, mas sobretudo das disposições intuitivas e inatas, é fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é o sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta, pois, exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas, e aptos a secundar o movimento regenerador. O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados, é primeiro, a revolta contra Deus pela recusa de reconhecer algum poder superior à humanidade, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, enfim, o agarramento por tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. São esses vícios, dos quais a terra deve ser purgada pelo afastamento daqueles que se recusam se emendar, porque são incompatíveis com o reino da fraternidade, e que os homens de bem sofrerão sempre por seu contato. Quando a terra deles estiver livre, os homens caminharão sem entraves para um futuro melhor, que lhes está reservado neste mundo, por preço de seus esforços e de sua perseverança, esperando que uma depuração, ainda mais completa, lhes abra a entrada dos mundos superiores. 29. Por essa imigração dos espíritos, não é necessário entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra, e relegados a mundos inferiores. Muitos, ao contrário, nele retornarão, porque muitos cederam ao arrastamento de circunstâncias e do exemplo, a aparência neles era pior do que o fundo. Uma vez subtraídos à com acento circunflexo influência da matéria e dos preconceitos do mundo corpóreo, a maioria verá as coisas de um modo muito diferente do que quando vivos, assim como temos disso numerosos exemplos. Nisso, serão ajudados por espíritos benevolentes que se interessam por eles, e que se apressam em esclarecê-los e mostrar-lhes o falso caminho que seguiram. Pelas nossas preces e nossas exortações, nós mesmos podemos contribuir para seu melhoramento, porque há solidariedade perpétua entre os mortos e os vivos. A maneira pela qual se opera a transformação é muito simples, e, como se vê, ela é toda moral e em nada se desvia das leis da natureza. 30. Que os espíritos da nova geração sejam novos espíritos melhores, ou os antigos espíritos melhorados, o resultado é o mesmo, desde o instante que tragam melhores disposições, é sempre uma renovação. Os espíritos encarnados formam, assim, duas categorias, segundo as disposições naturais, de uma parte,
os espíritos retardatários que partem, dá outros espíritos progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, pois, em um povo, em uma raça ou no mundo inteiro, em razão daquela das duas categorias que tiver a preponderância. 31. Uma comparação vulgar fará compreender melhor ainda o que se passa nesta circunstância. Suponhamos um regimento composto, em grande maioria, de homens turbulentos e indisciplinados, estes ali levarão sem cessar uma desordem que a severidade da lei penal terá frequentemente dificuldade para reprimir. Esses homens são os mais fortes, porque serão os mais numerosos, eles se sustentam, se encorajam e se estimulam pelo exemplo. Os que sejam bons são sem influência, seus conselhos são desprezados, são escarnecidos, maltratados pelos outros, e sofrem com esse contato. Não está aí a imagem da sociedade atual? Suponhamos que são retirados esses homens do regimento 1 por 1, 10 por 10, 100 por 100, e que sejam substituídos na mesma medida por um número igual de bons soldados, mesmo por aqueles que foram expulsos, mas que se emendaram seriamente. Ao cabo de algum tempo, ter-se-á sempre o mesmo regimento, mas transformado, a boa ordem ali terá sucedido à desordem. Assim será com a humanidade regenerada. 32. As grandes partidas coletivas não têm somente por objetivo ativar as saídas, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-a das más influências e dando mais ascendência às ideias novas. É porque muitos, apesar de suas imperfeições, estão maduros para essa transformação, que muitos partem a fim de irem se retemperar numa fonte mais pura. Ao passo que se tivessem permanecido no mesmo meio e sob as mesmas influências, teriam persistido em suas opiniões e na sua maneira de ver as coisas. Uma permanência no mundo dos espíritos basta para lhes abrir os olhos, porque ali vem o que não podiam ver sobre a terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, pois, retornar com ideias inatas de fé, tolerância e de liberdade. Em seu retorno, encontrarão as coisas mudadas, e suportarão o ascendente do novo meio onde terão nascido. Em lugar de fazer oposição às ideias novas, delas serão os auxiliares. 33. A regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos, basta uma modificação nas suas disposições morais. Esta modificação se opera em todos aqueles que a ela estão predispostos, quando são subtraídos à influência perniciosa do mundo. Aqueles que retornam, então, não são sempre outros espíritos, mas, frequentemente, os mesmos espíritos pensando e sentindo de outro modo. Quando esse melhoramento é isolado e individual, passa despercebido, e sem influência ostensiva sobre o mundo. O efeito é diferente quando se opera simultaneamente em grandes massas, porque, então, segundo as proporções, em uma geração, as ideias de um povo ou de uma raça podem ser profundamente modificadas. É o que se nota quase sempre depois dos grandes abalos que dizimam as populações. Os flagelos destruidores não destroem senão o corpo, mas não atingem o espírito. Eles ativam um movimento de vai e vem entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, e por consequência um movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que, em todas as épocas da história, as grandes crises sociais foram seguidas de uma era de progresso. 34. É um desses movimentos gerais que se opera neste momento, e que deve trazer o remanejamento da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, porque elas devem apressar a eclosão de novos germes. São folhas de outono que caem, e às quais sucederão novas folhas cheias de vida, porque a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas idades.
As folhas mortas da humanidade caem levadas pelas rajadas e golpes de vento, mas para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. 35. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensações, sem resultados úteis, uma vez que, segundo ele, aniquilam os seres sem retorno. Mas para aquele que sabe que a morte não destrói senão o envoltório, eles não têm as mesmas consequências, e não lhe causam o menor medo, compreende-lhe o objetivo, e sabe também que os homens não perdem mais morrendo em conjunto do que morrendo isoladamente, uma vez que, de uma forma ou de outra, é necessário sempre lá chegar. Os incrédulos rirão dessas coisas, e as tratarão por quimeiras, mas digam o que disserem, eles não escaparão à lei comum, cairão a seu turno, como os outros, e, então, o que será deles? Eles dizem, nada. Mas viverão a despeito de si mesmos, e serão, um dia, forçados a abrir os olhos. Se servir de compensação, no mundo inferior que espera aos indiferentes e para onde já estão sendo levados, também haverá sexo, pirâmides, choro e ranger de dentes. Que saibamos escolher, enquanto há tempo. Afinal, não é por falta de esforço do Criador, do Cristo e dos Espíritos amigos que ainda existe tanta lágrima nos olhos e nos corações da humanidade. E é por causa de suas escolhas erradas. Assim, relembremos os ditos de Jesus. Misericórdia quero, não o sacrifício. Brilhe vossa luz. Muita paz. Lucíos, 23 de 07 de 2006. Fim.